iniciar com a nossa prece, pedindo a espiritualidade benfeitora e amiga deste lar, que nos tenha acolhido, em nome de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a nos envolver em teu seio de amor e paz, para que possamos buscar através da doutrina dos Espíritos uma compreensão melhor dos ensinamentos de Jesus e trabalhar em nosso campo íntimo, no intuito de eliminarmos aquilo que não é tão bom em nós e diante da lei divina, e arregimentarmos os valores positivos do Espírito, conquistando a cada dia virtudes que nos promovam sempre ao alto. Que os Espíritos amigos, consoladores e benfeitores possam nos envolver neste momento, envolvendo toda a casa e irradiando essas vibrações aos nossos lares, familiares, ao país que a misericórdia divina nos posicionou e ao planeta que habitamos. Assim sendo, Jesus, assim sendo, ó Mãe Santíssima, que a luz, a paz e o amor se façam presente em nossos corações, a nos envolver hoje e sempre, que assim o seja. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Desencarnado, não vou perguntar porque eu não os vejo, graças a Deus, né? Já pensou? Então nós estamos trabalhando a obra Justiça Divina, retomando após uma parada. Semana passada o Emerson trouxe o capítulo 29, e nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 30, que traz o título Diante da Lei. Lembrando que ficaram 3 capítulos para trás, o capítulo 26, 27 e 28. Então, esses capítulos vão entrar na programação do ano que vem. Aí nós vamos ver depois como é que vai ser, no início ou no final do término das lições. Ok? Essa obra, a espiritualidade, está nos convidando a estudar a 4ª obra da codificação espírita, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então é importante nós, que estamos trabalhando dentro da doutrina espírita, conhecermos as obras da codificação, pois elas são as nossas ferramentas. E através dessas ferramentas, nós podemos, de uma forma, vamos dizer assim, mais eficaz, trabalhar as nossas autoavaliações, as nossas reflexões, as nossas revisões, de uma forma mais ampla, mais profunda, em torno da nossa atual existência e da sociedade, do mundo que nós estamos inseridos. Diante da lei, é o título proposto por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na reunião pública que aconteceu no dia 15 de maio de 1961. E neste dia, o grupo abria a obra Céu e Inferno, fazia uma leitura, havia um diálogo, e no final Emmanuel nos brindou com as lições que no final do ano de 1961
se tornou o livro Justiça Divina. Naquela oportunidade foi aberto. Então veja bem, quem tem um livro novo, ou os livros de edições mais novas, vai observar que está aí, segunda parte, capítulo 3, item 6. Ok? Está errado. Mas quem errou? Está errado. Porque aqui, ó, a segunda parte é uma parte onde Kardec está tratando da passagem, isso é, das desencarnações, e os capítulos sequentes a este capítulo da passagem, ele vai trabalhar as comunicações dos espíritos mediante a posição em que se encontram no mundo espiritual. Então nós temos lá os espíritos felizes, os espíritos na condição mediana, espíritos sofredores, espíritos arrependidos, espíritos suicidas, espíritos criminosos. É interessante essa segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Mas é a primeira parte, capítulo 3, item 6. Tá? Então, no original, quem for lá no original da obra Justiça Divina, lançada em 1962, a primeira edição, está lá. Primeira parte, capítulo 3, traz o título Céu, item 6. Aí faz essa correção aí. Ah, o erro foi de quem? Não sei. Ah, o erro não sei. Não foi da revisão, se foi no momento de fazer, né, a publicação, nós não sabemos. Então, nós estamos apenas trazendo essa ressalva, porque quem está em casa e abrir a segunda parte, vai ficar meio confuso. Porque no capítulo 3 está tratando das comunicações dos espíritos na condição mediana. E lá tem vários itens 6. Então, qual que seria? Ok? Então, primeira parte, capítulo 3. Faz essa correçãozinha aí. Quem quiser depois pesquisar, a primeira edição, lançada em 1962, era um livro de uma capa nem verde, é uma capa azul. As pessoas pensam que é o livro verde, que é a primeira edição. Não. A primeira edição, o livro é da capa azul. Ok? Bom, então vamos lá no livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 6. Esse capítulo fala do céu. No item 6, para que nós possamos nos familiarizar com a proposta de Emmanuel, diz assim: os espíritos são criados simples e ignorantes. Nós temos aprendido isso com a doutrina espírita. Quem criou os espíritos? Deus. É o que sabemos. Ah, Delano, como Deus criou os espíritos? Não sei. Porque nem os espíritos superiores responderam a esta pergunta a Allan Kardec. Mas, com a aptidão de tudo adquirir e progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Então vejam bem que nós estamos entrando aqui no início do processo evolutivo no campo da humanização do espírito. Livre-arbítrio, quem tem é espírito, ok? Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente. Então, o progresso se dá através da intelectualidade, o desabrochar da nossa inteligência e, à medida que nós vamos lapidando essa inteligência,
vamos também forjando o nosso caráter no campo da moralidade. Então isso é importante ter em conta. Aí muitos vão dizer assim, mas há espíritos que são mais avançados moralmente do que intelectualmente. E há outros espíritos que são mais avançados intelectualmente do que moralmente. Bom, observando de uma forma assim, superficial, podemos afirmar que sim. Mas quem poderá dizer que aquele espírito que, mediante uma existência que nós estamos observando, pelo um olhar limitado, já não progrediu intelectualmente em outras existências? O próprio caso de Francisco Cândido Xavier. Ele tinha apenas a 4ª série de grupo. Sabia ler e escrever. Tem muitos alunos hoje que estão acima da 4ª série de grupo, nem sei como é que fala mais. Antigamente era 5ª série, agora acho que é 5º ano, é isso mesmo, né? Muitos têm dificuldade de ler e escrever. Nós sabemos disso. E Chico, quando ele começou a tomar contato com a doutrina espírita, ele teve dificuldade nas leituras iniciais. Claro, mas gradativamente a espiritualidade, até mesmo intermédio de Emmanuel, foi retirando dos seus arquivos toda uma bagagem que já ele trazia, o que facilitou, é claro. Então, por exemplo, você pega um livro, Evolução em Dois Mundos, pelo espírita André Luiz, com nomenclaturas científicas, como que Francisco Cândido Xavier poderia trazer aquele assunto? Poderia ser fruto da sua imaginação? Então, olha que coisa interessante também para nós termos aí algo a analisar. Alguém que já leu Evolução em Dois Mundos, de André Luiz? Deixa eu tirar o óculos, porque eu não enxergo de perto. De longe, a minha visão vai além do alcance. Ninguém leu, gente, Evolução em Dois Mundos? Quem sabe, né? Futuramente a gente traz o livro aqui para ser estudado. Porque nessa lição, diante da lei, Emmanuel está nos propondo a questão da evolução, do progresso. Por quê? O item 6 do capítulo 3 da obra Céu e Inferno está falando-nos sobre isso. Vamos lá. Embora, estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, enquanto tudo é resplandecente ao redor do outro. Absolutamente como para um cego e um vidente que se dão as mãos. O que ele está dizendo? Que dois espíritos se encontram caminhando juntos. Esses dois espíritos não têm a mesma percepção, a mesma compreensão, o mesmo entendimento em torno da vida. Por exemplo, saímos em um dia de domingo e há chuva torrencial. Um vai olhar para o tempo e dizer, nossa, domingo com chuva? O que eu vou fazer? Ficar em casa, debaixo das cobertas, comendo pipoca e ver Netflix, não é isso? Hoje é Netflix, né? O outro pode dizer assim, nossa, que coisa maravilhosa, está chovendo, olha que bênção, que alegria, olha que barulho gostoso que a chuva faz. Percepções diferentes. Os dois, mesmo teto, observando o mesmo fato, tendo percepções diferenciadas. É que a obra está nos informando. O que vai se prender a isso? Bom, nós vamos entender. Continua aqui. Toda vez que eu coloco o livro aqui, ele vai lá para o item 19. Não sei porquê, depois eu vou chegar em casa e vou ler esse item 19.
Já a terceira vez eu coloquei ele aqui, quando eu abro, está no item 19. Eu falei assim, gente. Depois eu chego em casa e eu leio. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles aurem por toda parte, onde a encontram, na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então ele está falando que a felicidade nós podemos construí-la desde já no plano físico, como encarnados, e dando continuidade nos intervalos das nossas encarnações, nas dimensões espirituais, no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se em um concerto se encontrem dois homens, um bom músico de ouvido experimentado, outro sem conhecimento da música e com sentido de audição pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão sobre o outro. Assim ocorre com todos os gozos dos espíritos, que estão em razão de sua aptidão em senti-los. O mundo espiritual tem, por toda parte, esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nada entreveem e que não são acessíveis senão aos espíritos depurados. Então, o que a obra Céu e Inferno está nos informando? Que para o espírito que deixa o corpo físico e ele entrever algo que possa trazer a ele um êxtase em espírito, a harmonia, a sublimidade, as belezas das criações, nas mais variadas dimensões do espaço, somente quando conseguirmos nos desprendermos da matéria. Para muitos de nós, quando deixarmos o corpo físico, ficaremos ainda presos, chumbados à superfície, à crosta. O que se prende a isso? Emmanuel vai propor, diante da lei, existe lei. Quando nós estamos falando de lei em doutrina espírita, nós não estamos aqui buscando as leis humanas. Nós estamos falando de leis divinas. A obra, justiça divina. E as leis divinas, elas não dão privilégio a quem quer que seja. Porque não existe injustiça. Do ponto de vista humano, pode existir. Quando nós observamos de forma superficial a Terra, a sociedade, podemos até fazer essa colocação. Gente, mas que injustiça! Mas, diante da lei divina, não há injustiça. Simples. Porque tem até uma fala interessante que diz assim: existem muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Essa é verdade. Eu até esqueci de quem é essa frase. Não sei. É Eu acho ela muito oportuna. uma frase correta. Então, vocês entenderam a frase. Existe injustiça, mas não há injustiçados. Aí o Emmanuel, de forma brilhante, ele vai dizer assim: o espírito consciente. Vamos parar para pensar. Nós somos espíritos. Somos ou não somos? Beleza, então tranquilo. Mas será que nós temos sido conscientes desta realidade que somos? Não. Ainda não.
Aqui ele está colocando o espírito consciente. A obra foi editada em 1961, né? As lições foram psicografadas em 1961, mas a publicação em 1962. Então, no dia 15 de maio de 1961, Emmanuel registra essa lição para nós. Então, já se passou aí mais de 60 anos, não é isso? Podemos dizer, a Cleide já colocou a posição dela, não somos conscientes. Ainda. Porque ainda não temos essa consciência. Porque o dia que tivermos essa consciência... A gente tem só conhecimento. Justo, aí a Gladys trouxe a palavra certa. Nós estamos tendo conhecimento, informações, e estamos trabalhando isso como um acervo que trazemos no nosso campo íntimo. A questão é pôr em prática esse conhecimento. É o desafio, é a dificuldade que ainda nós trazemos. Por isso nós estamos reencarnados. Né? Nós estamos reencarnados. Há uma pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos, dizendo, por que Deus permite que os espíritos se encarnem? Não poderíamos evoluir sem passar pelas encarnações? Bom, seria ótimo, não seria? Mas a lei não funciona dessa forma. Porque se os espíritos são criados simples e ignorantes, conforme colocou lá o item 6º, da primeira parte, capítulo 6 da obra Céu e Inferno, mostra que o Criador a todos nos criou de forma igual. Todos os espíritos são criados de forma igual. O que irá diferenciá-los é o processo da evolução. E neste processo evolutivo vai entrar N fatores, até que este espírito adentre o processo de humanização. E ao entrar no processo de humanização, ele vai ganhando novos valores, novas complexidades, tanto na parte espiritual quanto na parte material, porque estaremos submetidos às leis da matéria. Temos essa necessidade, senão nós não conseguimos progredir, evoluir. E um dos elementos que a obra nos chama a atenção, Céu e Inferno, é o livre-arbítrio, que é um dos princípios que fundamenta o Espiritismo. Livre-arbítrio. E mesmo estudando o livre-arbítrio, aprofundando no livre-arbítrio, temos dificuldade de compreendê-lo de uma forma mais ampla. Mas o nosso objetivo é caminhar, buscando conhecimento, buscando as informações, para metabolizar isso na nossa intimidade. Criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pagado os tributos que a evolução lhe reclama. Uma frase de Emmanuel dá para nós ficarmos aqui um bom período. Porque ele está trabalhando espírito consciente. Podemos abrir várias interpretações nesse espírito consciente. Vou trazer uma, para que nós possamos entender que a questão da consciência não é só o fato de termos o conhecimento e colocá-lo em prática. Então nós temos o que a espiritualidade chama, vamos definir de PI. O que é PI? Princípio inteligente. Tranquilo? Este princípio inteligente, ele vai estagiar
reino mineral. Ele vai avançar para reino vegetal. Ele vai avançar para reino animal. Subir mais um pouco aqui, né? E ele vai avançar para reino hominal. Hominal. Reino hominal. Humanidade, humanização. Este princípio inteligente, que é uma espécie de semente, para ficar melhor a compreensão, é criada por Deus. Como? Não me pergunte. Porque o Kardec perguntou aos espíritos e eles também não responderam a Allan Kardec. Allan Kardec está anos-luz na minha frente no processo de evolução. Então, mas a ideia de uma semente que, lançada ao solo, precisa germinar, desenvolver, até crescer, tornar uma grande árvore, florescer e já dar os frutos. É uma ideia, ok? Para que possamos compreender. Este PI, ele vai avançando nas fases mineral, vegetal, animal. Então, quando nós dizemos assim, nossa, fulano tem um coração duro como pedra. Já viram essa expressão? Inconsciente, remetendo a uma das fases onde o princípio inteligente estagiou. Nossa, fulano parece uma sensitiva. Já viu aquela planta sensitiva? Você pega nela, ela fecha. Você falou com ele uma coisa, ele se fecha. Porque nós já estagiamos o princípio no reino vegetal. Quando chegamos no reino animal, este princípio, à medida que ele vai avançando, ele vai se tornando cada vez mais o quê? Complexo na sua estrutura. Não somente íntima, mas nos corpos que ele vai habitando. Vão se tornando cada vez mais complexos, à medida que ele vai se desabrochando. Quando ele sai da fase animal, nós, no plano da Terra, colocamos isso aqui, ó, uma interrogação. Como que se opera essa transformação do reino animal para o reino hominal? A doutrina, ela vai nos responder, mas ela não traz todas as informações. Ela inicia conosco essa proposta de entendimento. Porém, o animal tem consciência do que é animal, de que é animal? O cachorro, vamos pegar o cachorro, que às vezes parece muito mais inteligente que nós seres humanos. Cachorro é uma maravilha. É um dos animais mais belos da criação. Todos são, né? Mas o cachorro é algo maravilhoso. O cachorro tem consciência de que é cachorro? Então, é um princípio inteligente, porque ele ainda não se tornou um espírito. Vamos colocar, é um espírito inconsciente. Vamos definir dessa forma. Quando avançamos desse estágio para o hominal, o espírito se torna consciente. É uma interpretação. Por que se torna consciente? Porque ele vai se identificar como uma individualidade. E ao se identificar com uma individualidade, ele vai avançando na cena do progresso, arregimentando novos valores, que se inicia aqui, ó, nesses estágios. Dentre eles, livre-arbítrio. O animal, ele não possui livre-arbítrio conforme nós o temos. Mas há nele algo,
ou uma força, vamos dizer assim, por falta de nomenclatura, que está trabalhando, condicionando, através de reflexos, para que ele conquiste este livre-arbítrio. Só que o processo de humanização, olha que coisa interessante, não se dá no planeta igual à Terra. Isso quer dizer que nós que nos encontramos aqui encarnados e desencarnados, muitos, ou a grande maioria, não iniciamos o nosso processo de humanização no planeta que nós nos encontramos. Coisa interessante. Quem fala isso, Delane? Não. Os espíritos. Vocês conhecem o livro dos espíritos? Ótimo. Coisa boa. Isso é muito bom, né? Conhecer uma coisa, né, Ana Glácia? Vamos lá. Na questão 600, chegar em casa, tá, gente? Se quiser ler, caminhar. Na questão 607, há a pergunta, e dentro da pergunta, Kardec se desdobra. 607b. Vou anotar aqui, tá, gente? Se quiser chegar em casa, Livro dos Espíritos. 607b. O Kardec pergunta a espiritualidade. Nós estamos na primeira frase da obra Justiça Divina, capítulo 30, tá? Esse período de humanização principia na Terra? Neste capítulo, que é o último capítulo da segunda parte, ou segundo livro, que é o capítulo 11, onde fala dos 3 reinos, reino vegetal, animal e hominal, o Kardec está perguntando a respeito do processo de humanização, se ele inicia na Terra, no planeta que nós habitamos. Resposta: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Lembrando que a Terra já passou pelo estágio de mundo primitivo. Um mundo ainda mais inferior que o mundo primitivo. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta. Então não quer dizer que seja uma regra absoluta. Pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. Pode acontecer? Pode. Mas é uma exceção. Adelão, o que define isso? O próprio espírito, diante da sua condição, da sua trajetória. E quem avalia isso? Os espíritos superiores. Espíritos que estão em um grau de evolução que nós desconhecemos. Então quer dizer que os animais que hoje vivem na Terra não se tornarão humanos no planeta em que nós habitamos. Eles chegarão à condição de humanidade fora da Terra, em outros mundos. Ok? Tá entendido, gente? Tá tudo caladinho, ouvindo? Hã? Dá para compreender? Beleza. Mas vamos partir agora do espírito consciente. Posso apagar aqui? Sim. Sim. Quando a gente fala que as leis divinas são gravadas na nossa consciência, elas são gravadas nesse momento, quando atinge a consciência nominal, ou já vem antes aí, nesse período animal, talvez? Já vem antes. O processo de evolução ele é complexo, mas ao mesmo tempo simples. Porque nesses estágios, nós estamos conquistando
valores em dois campos, campo espiritual e campo material. À medida que este princípio está arregimentando os valores espirituais em si, ele está desabrochando na parte material para adentrar novas formas na matéria, cada vez mais complexas. À medida que ele vai conquistando isso, ele está o quê? Evoluindo interiormente. E essa evolução daquilo que ele está conquistando jamais deixará a ele. É conquista. Caminhará com o espírito pela evolução afora. Então, exemplo, para ficar claro. 5 sentidos. É o que nós temos, não é isso? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Não foi aqui que nós os conquistamos. Quando chegamos a essa fase, esses 5 sentidos já estavam arregimentados na intimidade do espírito para avançar. Eles foram conquistados aonde? Nos reinos inferiores. E olhe para que para conquistar um sentido não é fácil. Aí nós estamos hoje em um corpo físico dotado de 5 sentidos, né? Vamos pegar esses 5 sentidos. E pensamos que é algo mágico. Não. Olha o que Emmanuel falou. Aí nós vamos entender a frase. Chegar à condição de humanidade, depois de haver pagado os tributos que a evolução lhe reclama. Ou seja, esses 5 sentidos foram conquistados à base de muito suor. Não foi simples. Então nós vamos apresentando esses valores e à medida que nós vamos nos lapidando, depurando, vamos avançando. Quando chegamos na parte hominal, em um corpo já estruturado para receber o espírito, já consciente no sentido de agora sou uma individualidade e sei o que sou. Embora no campo da primitividade eu não tenha uma abrangência tal como nós já o temos hoje. Mas ele já está acima dessa natureza mais animal do reino inferior, porque ele está avançando. Então por que ele tem consciência? Porque pega um homem primitivo. Quando ele sente fome, ele busca a caça, a pesca, para se alimentar. Não é isto? Quando ele sente frio, ele busca algo para se agasalhar. E à medida que nós fomos avançando nessas fases, fomos criando necessidades, e essas necessidades foram se desenvolvendo à medida também que a nossa inteligência e os clãs foram se agrupando, foram se formando, até chegarmos às primeiras civilizações. Sim. Sim. E assim sucessivamente. E aquilo que você conquista é seu, ninguém mais tira. Ninguém mais tira. Aquilo que é do campo moral do espírito. Sim, é o espírito. Ótimo. Porque, óbvio, na condição que nós estamos,
é privilegiada, entre aspas, tá, gente? Privilégio não existe. Porque nós estamos numa condição que muitos corações da terra, falando de espírito, na condição humana, ainda não estão enxergando, embora tenham já os 5 sentidos. Aquilo que Jesus diz: veem, mas não veem. Ouvem, mas não ouvem. Tá? Com referência a um dos profetas do Antigo Testamento, Isaías. Chegada essa parte, nós pagamos enorme tributo. Então, nós somos conquistando. Isso não quer dizer, veja bem, Adela, quer dizer então que eu fui uma barata? Não. Você foi uma lagartixa? Não. Você foi aquele porquinho da Índia, no meu caso, aquele porquinho da Índia fofinho, bonitinho, né? Gorduchinho? Também não. O porquinho da Índia gosta de comer, né? Não para de... Nossa Senhora. Não. Por quê? Porque se o animal não tem consciência, ele é inconsciente. Então eu vou definir a minha individualidade no momento que eu tenho consciência do que eu sou. Graças a Deus, né? Se lembrasse. Nossa Senhora. Até aí tá tudo bem, gente? Ótimo. Vamos avançar com Emmanuel. Aí tira o princípio inteligente. Ok? Tira essa árvore bonita, né? Que eu desenhei aqui. E vamos colocar agora o espírito. Espírito. Que definição se pode dar dos espíritos? Pergunta Allan Kardec. Ok? Resposta. São os seres inteligentes da criação que povoam os espaços infinitos. Mas ele também faz uma pergunta. Que é o espírito? E a resposta: princípio inteligente da criação. É a mesma resposta, embora as perguntas se assemelham? Não. Então nós temos a questão 23 do Livro dos Espíritos. Lá, o espírito está com E minúsculo, princípio inteligente. E nós temos a questão 76 do Livro dos Espíritos. Lá, os espíritos estão com E maiúsculo, definindo já a individualidade dotada de razão, sentimento, inteligência. Está no Livro dos Espíritos. Quando nós lemos uma obra espírita e encontrarmos espírito com E minúsculo, é espírito. Para definir que ainda não tem uma consciência da sua realidade. Quando lemos espírito com E maiúsculo, espírito consciente, como individualidade. Tranquilo até aí? Hã? Aí o Kardec pergunta, né? Podemos dizer que espírito e inteligência são sinônimos? Resposta: no planeta em que habitais, até sim. No planeta que nós habitamos, na evolução que nos encontramos. Mas lembremos que a inteligência é atributo do espírito. Um dos atributos. Bom, a Emmanuel diz assim: à vista disso, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma. Ponto. Quando lemos numa obra espírita alma, este espírito é encarnado ou desencarnado? Encarnado. Que definição podemos dar da alma? Pergunta Allan Kardec. Questão 134 do Livro dos Espíritos. Resposta: é o espírito encarnado. É o espírito encarnado. Então, à vista disso, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação no que se coloca.
Cada espírito deve somente a si mesmo a posição em que se encontra. Então não adianta nós procurarmos o PROCON quando desencarnarmos e chegarmos lá, eu quero fazer uma reclamação. Qual é a reclamação, meu filho? Olha, eu passei por umas coisas lá na Terra, eu não gostei não. Não concordo. Por que você não concorda, meu filho? Ah, porque aconteceu isso. Vocês acham que nós vamos chegar lá e não vamos falar com nós espirituais isso? Vamos. Ah, mas por que eu passei por aquilo? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Ah, por que eu reencarnei lá em Belo Horizonte? Que eu reencarnei em Belo Horizonte. No Brasil. Por que eu não reencarnei lá em Londres? Né? Em Milão? Em Roma? Em Pequim? Em Tóquio? Canadá? Mas isso não é o espírito mesmo, quando o processo de reencarnação é a escolha dele? Ele define. É justamente isso que Emmanuel está colocando. Olha que coisa interessante. É porque nós avaliamos as coisas pelas quais passamos de uma forma muito superficial. Nós nos prendemos aos efeitos sem remontarmos às causas. Nós ficamos brigando com os efeitos e não fazemos as pazes com as causas. Perfeito? Quem escolhe a situação que nós nos encontramos, diante da lei, causa e efeito, é o próprio Espírito. Ele que faz a sua escolha. Nós vamos entender isso com mais calma. Porque, olha, veja bem, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, para nós que estamos encarnados. Por quando cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Então nós estamos na posição que nós definimos, que nós escolhemos. Isso quer dizer que este espírito, ele tem uma trajetória. Ele vem avançando nessa trajetória. Só que quando nós chegamos aqui, como encarnados, o que acontece? Pensamos que, ou foi nos passado que, ou as grandes formas atuais, ainda, do campo do ser humano, do ponto de vista da evolução, se prende que o espírito, ou a alma, foi criado no momento da concepção. Se o espírito, a alma, foi criado no momento da concepção, isso aqui não existe. Ele está partindo daqui. Aí ele chega. Aí vamos supor que ele chegou e vai fazer par com outro espírito, uma família. Eu vou entrar sem entrar, tá, gente? Vou entrar sem entrar. Entender, né? Lei de hereditariedade. Lei de hereditariedade. Humana, genética humana. Vou entrar sem entrar, para não complicar. Do ponto de vista genético, DNA do pai, DNA da mãe, corpo físico. Nossa, fulano é a cara do... Vocês são irmãos? Somos. Vocês são gêmeos? Não, ainda não. Ele é 2 anos mais velho do que eu. Acontece isso? Só que tem um detalhe. Este irmão
tranquilo, do ponto de vista físico. Esse também inicia tranquilo. No encaminhamento, aos 7 anos, ele perde a visão, ele fica cego. Uma ideia, tá? Por que ele ficou cego? Vem a pergunta. E nós vamos buscar nos especialistas uma forma de reverter a cegueira. Vamos ou não vamos? Vamos. E precisamos ir? Precisamos. Ir até onde os nossos limites alcançam. Mas não tem mudança. É irreversível. Está cego. Isso se prende a quê? Aí a ideia da concepção da alma no momento para o corpo, ele ficou cego por quê? Diante da lei, mãe e pai pecaram, erraram, em alguma situação. Nós estamos trabalhando isso de forma bem tranquila, porque tudo isso aqui já tem mais ou menos 3.600 anos que nós estamos trabalhando, do ponto de vista religioso, no campo das teologias. A doutrina espírita chega e nos propõe uma mudança de pensamento através da capacidade de raciocinarmos. Mas por que esse fulano ficou cego? Aliás, João, o evangelista, pergunta a Jesus a respeito do cego de nascença. Uai, quem errou? Ele ou seus pais? E Jesus responde, nem ele nem seus pais. Mas nele está a lei da misericórdia divina. Obviamente, abre-se um leque no campo das interpretações. Mas se nós ponderarmos que, a partir daquele momento em que a alma está sendo gerada pela mãe e nasce, e 7 anos depois ela fica cega, por algo que não tem embasamento lógico, muitos corações entram em desespero. Mas quando nós começamos a raciocinar que esse coraçãozinho que chega, pela misericórdia do alto, ao nosso lar, então temos responsabilidade sobre ele, e em um determinado momento da existência, lhe acomete alguma coisa que pode acometer conosco, é porque há um passado, então há uma caminhada, há uma trajetória, definida por quem? Pelo próprio Espírito. Pelo próprio Espírito. Então nós, espíritos, definimos as nossas reencarnações e as nossas desencarnações. Como é que você quer desencarnar? Eu quero desencarnar tranquilo, bem, abrir meus olhos espirituais no plano espiritual, olhar para o lado, olhar para o outro lado, ver, isso aqui nem é meu quarto, não. Porque o meu quarto é um guarda-roupa aqui, tem uma cama, tem. Isso aqui não é meu quarto. Respire. Solte devagar, faz uma prece. Aí você senta. Não levanta correndo da cama, não. Você não sabe como é que está a sua situação? Você assente-se, coloca os 2 pés no chão. Tem uma água ali, vou tomar água. Vá, toma água com calma, sorva com calma. Está meio esquisito. Que dia que é hoje? Hoje é o 18 de dezembro de 2022. Aí você olha para a folhinha assim, os espíritos são bobos, não. Uai, 24 de dezembro de 2023? Mais de um ano? Gente, eu desencarnei.
Não é possível que eu desencarnei. Será que eu desencarnei? Quando isso acontece, entra um coração. Bom dia, Delano. Ou boa tarde, boa noite, não sei. Tudo bem? Tudo bem. Posso fazer uma pergunta? Posso. E a gente é tão curioso que a gente olha para o rosto e fica olhando para os pés do espírito, porque achando que todo espírito está volitando. Está caminhando. Está tudo bem? Tudo bem. Pode fazer uma pergunta? Pode. Onde nós estamos? Aí em Belo Horizonte. No plano físico ou nas dimensões espirituais? Você quer saber se você desencarnou, né? Você já está desencarnado, meu irmão? Olha que coisa boa. Agora eu te pergunto. Temos o conhecimento, temos a informação, mas e a consciência? Muitos de nós vamos abrir os olhos no plano espiritual. Se você vê que a situação não está boa, sombra, penumbra, vulto para lá, vulto para cá, gritaria para lá, gritaria para cá, meu Deus, estou desencarnado ou então estou num pesadelo. Que dia que é hoje? Faça uma prece. Primeiro recurso do espírito, prece. Mas se esse, só um minutinho, tá? Mas se esse espírito, durante a sua trajetória evolutiva, trabalhou em si valores tais como calma, paciência, serenidade, esperar o momento certo, adequado, aguardar, ouvir, raciocinar naquilo que está ouvindo e vendo. Nós vamos trabalhando o campo íntimo. E se nós tivermos o hábito de todos os dias, ao deitarmos, fazermos uma pequena leitura, uma prece, e ao levantarmos uma prece, uma pequena leitura, estamos condicionando a mente. Mas o dia a dia já nos responde como nós dormimos, depois de um dia, né, de atividades, e quando acordamos para mais um novo dia de atividades. Depende de quem? Do Espírito. E ele está definindo diante da lei como ele vai estar harmonizado ou perturbado. Pois não, a irmã levantou o braço? Eu vou falar um pouco comigo. Eu tenho muita dificuldade com isso, do espírito, né? Ver que é uma decisão nossa diante de chegar aqui. Quando eu passo, por exemplo, pego um sacolão perto da minha casa, eu vejo criança revirando lixo, né? Pessoas mais velhas também revirando lixo. Como que eu faço essa conexão em mim mesmo? Como que eu vou atenuar isso dentro de mim? Para tentar justificar que é uma coisa que a pessoa escolheu, sempre que coisas que às vezes a gente decide no nosso dia a dia, pode influenciar naquela situação ali. Como é que você chama? Gleiciária. Gleiciária. Porque às vezes a gente, pelo trabalho, você se ajuda, você arruma um trabalho ali, você consegue caminhar, às vezes pela educação, às vezes você nasceu numa família, né? Mais assim, com mais condições. Mas tem gente que não está ali, aquilo ali. Que tipo de aprendizado? É uma situação muito complicada. Muitos de nós temos dificuldade. Primeiro passo, não se envolver emocionalmente. Senão você prende a situação e, em vez de ajudar, você fica preso à situação. Como ajudar? Fazer a sua parte. O que eu posso fazer para estar minorando a dor do meu semelhante? Então, nós podemos fazer e muito, mas nós temos limite. Não podemos abraçar o mundo. Porque senão, nós até atrapalhamos o processo de evolução do espírito. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, nós vamos correr um pouquinho, porque o Emerson já chegou na porta ali, quando o Emerson chega na porta... Na questão 258, quando Kardec pergunta sobre a questão do livre-arbítrio, eles irão responder ao espírito, mostrando que o livre-arbítrio é o espírito na posição de desencarnado, para que ele passa pelas provas necessárias ao seu burilamento. Só que quando aqui chegamos, nós invertemos a situação. Por quê?
pensamos que somos corpos físicos e que o espírito, ele vem depois. A verdade é que o espírito, ele tem uma trajetória, tem uma caminhada. Até chegarmos àquela posição que eu disse no início, a respeito da evolução hominal. Mas para buscarmos o fechamento, para você ver, eu li só 2 parágrafos da obra do Justiça Divina. Nós vamos ter que reestudar esse livro depois. A irmã levantou a mão? Sim? Não. Aquilo que você conquista jamais lhe será tirado. Do ponto de vista moral. Porque a gente pensa assim, nessa vida eu vim como rico, na outra eu vim como pobre, quer dizer então que eu agora não estou mais evoluído? Não tenho mais merecimento? Esquece a parte material. Nós temos que pensar como espírito. É difícil pensar como espírito, né? Mas nós somos espírito e estamos pensando como espírito. Então, eu sei, mas muita gente faz essa confusão. Então, por exemplo, você conquistou um valor, é seu, é conquista. Da mesma forma que você conquistou os 5 sentidos, ninguém te mais tira, a não ser que por um desvio da lei, nasça nessas condições para resgatar em você a valorização da vida. Ok? Aí por isso que Emmanuel Delfine, para fecharmos, senão o Emerson me joga lá embaixo e eu preciso dessa reencarnação. Possuís o que deste. O que você tem? É o que você deu. Veja bem, no campo moral e espiritual. Nada em questão material, ok? Granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste. Saberás o que estudas. Encontraste o que buscavas. Acharás o que procuras. Obtiveste o que pediste. Alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Estamos definindo nossa próxima reencarnação. Chegamos no dia claro da razão, doutrina espírita, o Consolador prometido. Simples e ignorantes diante do aprimoramento, do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Eu escolho estar aqui ou não, no Lafran, aos domingos de manhã. Hoje eu não vou no Lafran. Perfeitamente, escolha sua. Não é assim que a gente faz? Todos temos, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. Espírito, mente, pensamento. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Atentemos para essa frase. Permanecermos no bem ou no mal, na luz ou na sombra, na alegria ou na tristeza, é ação do Espírito. Nosso tempo já se foi, agradecemos a sua oportunidade, de antemão desejando a todos um Feliz Natal e um ano
de 2023 cheios de bênçãos e realizações, para que possamos cada vez mais crescer. Sim? Eu queria fazer uma observação. Eu percebi aqui que a maioria das pessoas não levantaram a mão porque não leram Evolução em Dois Mundos. Mas a Associação Médica de São Paulo criou um livro que se chama Ciclo de Estudos do Evolução em Dois Mundos. Porque a Junta Médica não sabia, não conseguia estudar a Evolução em Dois Mundos. E logo depois saiu um outro livro que se chama Elucidário de Evolução em Dois Mundos. É um dicionário para você fazer a leitura da evolução. Tão difícil que é. Porque tem palavras ali que é desconhecido na medicina natural. Então é por isso que a maioria E aí a gente fica questionando, né? Onde é que o Chico Xavier foi buscar essas palavras? Meu Deus. Mais uma prova. Gente, então tá, os recados dados, todos tranquilos? Nós vamos encerrar com a prece, agradecendo a Jesus imensamente por essas oportunidades, lembrando que a obra Justiça Divina, como todas as obras de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, do próprio André Luiz, são riquíssimas. Nós não vamos dar conta de estudá-las somente nessa encarnação, no plano espiritual e nas outras reencarnações. Então são obras para o terceiro milênio, assim como os textos bíblicos, somando do velho ao novo, os dias atuais, mais de 3.600 anos, e não conseguimos penetrar, né? Né, Cássio? O reino dos céus é semelhante à mulher que toma 3 medidas de farinhas, colocando no fermento e levanta toda a massa. Até hoje você está perdido. Tentando descobrir o que significa. Verdade. Amigo Jesus, queridos irmãos da espiritualidade benfeitora e amiga, agradecendo por esta oportunidade, Senhor, rogando aos nossos anjos guardiães que, estando conosco, possam fazer com que busquemos, através desses ensinamentos, condicioná-los em nossa estrutura mental e espiritual, para promovermos a construção do homem novo, buscando em Ti, Senhor, não somente o exercício da justiça, mas iniciarmos a proposta do amor e da caridade, realizando para com o próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que o próximo a nós possa realizar. Assim sendo, Jesus, amigo, envolva não somente este lar que nos acolhe, os nossos lares, as nossas famílias, o país, o planeta, para que irradiemos a vossa luz, a vossa paz, o vosso amor. Se conosco, amado Mestre Jesus, e que nossa Mãe Santíssima envolva-nos em seu coração maternal, hoje e sempre, que assim nos seja.